Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. E o tema da mensagem é essa, a importância de ter aliança com Deus. E o texto é em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, que está escrito assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Eu quero falar um pouco sobre a importância de pertencer à família de Deus. E pode até parecer um pouco estranho, né? Eu leio um versículo que normalmente é usado no culto de Santa Ceia, e hoje é dia de culto de Santa Ceia, mas eu vou usar esse versículo para a gente falar de família. A gente tem que entender o privilégio que é fazer parte da família de Deus. Na família a gente aprende a amar uns aos outros, né? Deus é o nosso grande Pai, e nós, como filhos adotados por esse Pai maravilhoso, nós estamos ligados uns aos outros em comunhão nesse ajuntamento que nós chamamos de igreja, nessa comunidade de fé chamada igreja. E você pode até começar a perceber aí as palavras-chave que eu tenho jogado aqui em público, né? Na mensagem: família, comunhão, comunidade de fé, filhos de Deus, irmãos uns dos outros, né? São termos que são importantes para nós gravarmos e nós também colocarmos em prática na nossa vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, ele escreve o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Quando um homem e uma mulher resolvem viver juntos, vivendo debaixo da bênção do casamento, dizendo que irão se tornar uma só carne, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte os separem, eles começam a usar um símbolo desse pacto que eles estão fazendo, que é uma aliança de ouro, né? Um anel que se coloca no dedo, como vocês estão vendo aqui. Alguns pregadores no casamento, eles costumam pegar o anel, né? Pegar aquela aliança de ouro e começa a dizer que, olha só, isso aqui não tem emenda, a gente não sabe o começo, não sabe o fim dessa aliança. Com essa simbologia, eles querem representar ou trazer à tona que aquele pacto que aqueles dois jovens, aqueles solteiros estão fazendo, que é de uma aliança, aquilo é um pacto que é para sempre, né? Então eles costumam usar essa analogia. Mas eu quero que fique bem claro aqui, é que a família, ela começa com um pacto. Família começa com um pacto. E pacto ou aliança é algo muito importante e que deve ser levado a sério por cada um de nós. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que a porcentagem de divórcios que acontecem dentro das igrejas é a mesma que acontecem no mundo. Vocês entenderam o que eu disse? A porcentagem de divorciados, a porcentagem de divórcios que acontecem dentro das igrejas é a mesma que acontece no mundo. Hoje, casar com um rapaz evangélico ou com uma moça evangélica não é sinal de que vai ser para sempre, pois muita gente não leva a sério o compromisso ou a aliança que fizeram um com o outro de cumprir a palavra de Deus, que ensina que deveriam ficar juntos até que a morte os separe. Tem muita aliança sendo quebrada por coisas tão banais. Eu já ouvi história de casamento que durou 3 meses. 3 meses. E tem muita aliança sendo quebrada por coisas muito sérias também. Tem muita aliança sendo quebrada por coisas
muito sérias também. E trazendo aqui para a nossa comunidade de fé, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de pacto. O Deus que nós servimos é um Deus de conserto. O Deus que nós servimos é um Deus de aliança. E Ele nunca quebrou nenhuma das suas promessas. Eu vou citar aqui algumas alianças que nós encontramos na Bíblia, alguns pactos, começando com Noé e a famosa história da arca e do dilúvio. Depois que aconteceu o dilúvio em que se salvou Noé e sua família, Deus faz com ele o seguinte pacto, está lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 9 até o 11. O pacto que Deus fez com Noé dizia o seguinte: eu vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então o pacto que Deus fez com Noé, se você for ler mais à frente, você vai ver que o arco-íris acaba sendo um símbolo desse pacto. Ele está dizendo para Noé que pode ter enchente que for, nós estamos em dias de chuva, muita chuva, né? Pode ter enchente que for, pode descer a água que for, Noé, o mundo não vai acabar com o dilúvio dessa vez. O mundo não vai acabar com o dilúvio, é um pacto que Deus fez com Noé. Deus também faz um pacto com Abrão, lá em Gênesis capítulo 1, lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, ele disse para Abraão assim, até então se chamava Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está tendo essa celeuma aí com as declarações do nosso presidente, porque grande parte da população brasileira conhece o pacto que Deus fez com Abraão: vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então este é o pacto que Deus faz com Abraão. Nós vemos Deus conversando com Moisés, como se estivesse conversando com um amigo, e através dessas conversas ele mostra qual era a vontade dele, através das leis. Começou lá com os 10 mandamentos, e depois ele foi colocando várias outras leis, para que o povo pudesse cumprir, e com essas leis, Deus propõe ao povo para escolher, o povo de Israel que se encontrava até então no deserto e havia saído do Egito. Deus coloca eles para escolherem o caminho da bênção ou o caminho da maldição. E em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 26 até o versículo 28, está escrito: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. O povo de Israel aprendeu a duras penas que quando trilhavam o caminho da desobediência, a maldição vinha sobre eles, a morte vinha sobre eles. E como resultado daquele povo arel que saiu do Egito, apenas 2
entraram na terra prometida. Apenas 2, que era Josué e Calebe. Os outros nasceram no deserto, porque os desobedientes foram ficando no deserto. À medida que escolhiam o caminho da desobediência, a maldição e a morte vinham sobre eles. Então, durante todo o Antigo Testamento, nós lemos de Deus fazendo aliança com as pessoas, e em nenhum momento ele volta atrás descumprindo aquilo que ele prometeu. Como exemplo, lá em Ezequiel, capítulo 60, versículo 62, ele diz assim: renovarei a aliança que fiz com você, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E enfim, nós chegamos na nova aliança proclamada por Jesus, no texto que nós lemos no início da mensagem. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Através do seu sangue, Jesus estabelece uma aliança entre Deus e o homem, uma aliança de graça, uma aliança de perdão, e o cálice, simbolizando o seu sangue, nos ensina isso. Pense no flagelo de Cristo. Lembre dele sendo acusado falsamente. Pense no Cristo sendo chicoteado, esbofeteado, e não abrindo a sua boca diante das acusações. Pense no Cristo com as costas toda cortada pelas chicotadas que ele levou, e agora carregando uma pesada cruz naquelas costas toda cortada. Pense no Cristo com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Pense no Cristo com as mãos e os pés pregados na cruz, pregados naquele madeiro. Pense no Cristo derramando cada gota do seu sangue ali na cruz. Pense no Cristo gritando pela presença do Pai: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, ele sofreu por mim e por você, e o cálice da nova aliança foi derramado por mim e por você. O pacto de salvação foi proclamado com um ato lá da cruz do Calvário. E agora que eu tentei mostrar para você, mesmo que seja um pouco do que a gente pensa que o Cristo sofreu, eu posso dizer o seguinte para você: que em nenhum momento ele quis voltar atrás. Nenhum momento Jesus quis voltar atrás. E aí que eu começo a montar esse quebra-cabeça dessa mensagem: família, pacto, Jesus, né? Jesus fez um pacto, fez uma aliança comigo e com você e não quis voltar atrás. Ele passou tudo aquilo que eu citei lá atrás e muitas outras coisas, mas ele não desistiu de mim nem de você. E quantas pessoas aos poucos vão desistindo de ser igreja? Quantas pessoas vão desistindo de ser igreja? Pastor, a formiga mordeu meu pé, eu não vou no culto hoje. Pastor, previsão que vai chover amanhã, segunda-feira, mas eu não vou hoje, vai que começa a chover na hora que eu estiver lá no culto. Pastor, a igreja fica no morro, não vai dar para ir no culto. Ah, pastor, uma preguiça, não vou no culto. Irmãos, a aliança de Deus conosco, ela é parte fundamental da vida cristã. Então nós temos que entender que esse pacto, que é essa aliança, ela tem que acontecer das duas partes, de ambas as partes. Muita gente quer que Deus faça pactos, muita gente quer que Deus cumpra as suas promessas na vida dela, como diz aquela música, eu não morrerei enquanto o Senhor cumprir em mim todos os sonhos que Ele sonhou para mim. Amém? Quem gosta da música, fala, pode falar. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Amém, glória a Deus. Não é isso? A gente quer a promessa,
A gente quer que Deus cumpra as suas promessas. A gente quer que Deus cumpra os meus sonhos. Opa, seus sonhos, mas na verdade são os meus sonhos, né? A gente fala que se eu cumpra os seus sonhos em mim, mas na verdade são os meus sonhos, que a gente quer que Deus sonhe os nossos sonhos, quer que Deus cumpra os nossos sonhos, e a gente fala que é dele, mas na verdade são nossos, Mas e a nossa parte nesse pacto? E a nossa parte nessa aliança? Eu fui comprado por um alto preço, você foi comprado por um alto preço, e por que ainda tem crente que não está dando valor ao alto preço pago pelo Cristo na cruz do Calvário? Essa é a pergunta. Por que tem crente que não está dando valor ao alto preço que Cristo pagou ali na cruz do Calvário? Onde estão os remidos comprados? Onde estão os servos libertados da escravidão do pecado e que agora tem um coração grato, um coração agradecido a Deus? Onde estão? Onde está a família de Deus? Em toda a história nós vemos Deus cumprindo a sua parte na aliança, Deus cumprindo a sua parte no pacto. E nós? O que nós temos feito em relação à aliança de Deus conosco? Eu me lembro de uma época em que as empresas tinham o hábito de falar com seus funcionários que eles eram uma família. A empresa tal, nós somos uma grande família. O problema começava quando essas empresas tinham alguma crise financeira, e aí eles começavam a demitir os seus funcionários, Hoje você era família, amanhã você chegava, você já estava com o seu nome no RH para ser demitido. Não era uma família? Não era uma família? Quando existe uma crise financeira na família, a gente reúne e a gente começa a economizar. Opa, está tendo uma crise aqui em casa, não está dando, o que a gente pode cortar? Vamos aumentar a água no feijão, vamos economizar nisso, vamos economizar um pouco naquilo. Família, ela não manda ninguém embora de casa, porque é uma família. Então, numa empresa, essa nomenclatura não dá certo, Eles já viram, e são raríssimas empresas que ainda costumam usar esse tipo de slogan. Mas acontece que a igreja, ela não é uma empresa. A igreja, ela é a noiva do Cristo vivo. Nós somos família de Deus. Foi isso que eu li no início da mensagem. Somos da família de Deus. Nós éramos criaturas de Deus, mas através do sacrifício de Cristo, nós somos chamados de filhos. Somos filhos de Deus. Então, você que é filho, como que é o seu relacionamento com o seu Pai Celeste? A pergunta é essa. Como é o relacionamento com o seu Deus? Como é o relacionamento com a sua família? Eu digo família, nesse momento eu estou falando comunidade da fé, igreja. Saiba que o relacionamento acontece quando nos reunimos juntos, quando oramos juntos, quando compartilhamos o pão, quando sentamos à mesa, conversamos, rimos, choramos. Hoje pela manhã nós desabafamos aqui no nosso grupo de discipulado. Nós rimos, nós choramos, nós nos abraçamos, ouvimos a necessidade de uma irmã, agradecemos, nós ajudamos uns aos outros. Isto que é família, isso é comunhão, isso é relacionamento. Isso é família. Amém? Antigamente, hoje graças a Deus a gente já foi cortando um pouco isso, mas a gente ouvia assim, a pessoa, pastor, eu não estou indo na igreja não, mas eu estou reunindo em espírito com vocês. É uma teologia, cada teologia estranha que aparece no nosso meio. Eu estou reunindo em espírito, está deitado no sofá assistindo a Rede Globo à noite, mas ele está reunido em espírito com os irmãos, Isso não é relacionamento. Mas, irmãos, que a gente possa ter, primeiramente, um coração grato, um coração que entenda que Jesus
com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele nos aproximou de Deus, Ele quebrou o muro de separação, e agora nós podemos chamar esse Deus de Pai, Paizinho querido, Abba Pai. Então que a gente possa ter um coração responsável, que a gente possa ter um coração de servo, um coração de filho, e valorizar esse pacto, valorizar essa aliança que Ele fez conosco, não só em palavras, mas em ações, em atitudes. Não apenas dizer eu sou da família de Deus, mas viver na prática como membro dessa família. Que haja no meu coração, que haja em cada coração nessa noite aqui, a vontade e a decisão de obedecer a Deus e assim cumprir com o propósito da sua aliança. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez?